Pode começar. Página 14, livro 8, língua portuguesa. Todos dependem dos olhos de quem vê. Você já deve ter ouvido alguém dizendo que isso ou algo bem parecido. Quando pensamos no futuro do mundo, vale a mesma ideia. Nosso mundo será como quisermos, desde que fazemos algo para isso. Bons sentimentos e bons olhar. Apurado para o futuro do mundo. Certamente aumentaram as chances de ele ser cada vez melhor. Um dos olhares que precisamos ter para acreditar em um futuro melhor é o otimismo. Você sabe o que é o otimismo? É acreditar que as coisas darão certo, ver o lado positivo de tudo. Leia a seguir a história de uma avó chamada Vera, que sabe bem o que é ter uma visão otimista da vida. Pronto. Agora a página 16. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. 16. Tá ouvindo, Pro? Sim. Página 16, livro 8, para quem chegou agora, gente. Minha avó tem muitos anos, não sei quantos, nunca ou não pergunto a ela desde que me ensinaram que não se deve sair perguntando assim a idade de alguém. Mas sei que são muitos. Quando eu nasci, ela já tinha cabelos brancos. Nossa, eu usava aqueles óculos de ponta de nariz. Outro dia, era o aniversário dela, mas uma primavera. Fiquei pensando como deve ser difícil ser feliz sem ir à escola. Nossa, sem ter amigos para brincar, verdade? No recreio, para trocar merenda, sem subir em árvore, andar de patins, fazer bagunça no quintal e soltar o papagaio. Minha avó acorda bem cedinho. Quando ela se levanta, o sol ainda nem nasceu. Só sei disso porque às vezes estou levantando antes de amanhecer para tomar um copo d'água ou ir ao banheiro, e ela já está lá na cozinha coando o café, que faz a casa toda ficar bem cheirosa. Acho que é cheia de café que acorda as pessoas, não o galo, mas guardo essa descoberta bem para mim. Daí volto a dormir para acordar de vez só lá pelas 9 quando levanto uma mágica. Nessa mesa de café tem bolo, festinha, rosquinha e leite e pão. Depois do café da manhã, ela faz um pouco de Tricô. Nossa, obrigado. O crochê. Aí, o que trigo tem a ver com crochê? Ou alguma dessas coisas que quase só as vós sabem fazer hoje em dia. Minha avó nunca fez tricô. Na minha casa. Hoje em dia faz vários coloridos de sapatinhos de lã que adoramos usar no inverno. No quarto de visitas da casa dela, onde eu durmo, tem uma gaveta bem grande de sapatinhos coloridos, pronto para aquecer os pés de
quem tem frio. As crianças, enquanto isso, brincam no quintal ou na piscina. Nossa, que coisa boa, hein? Tem piscina na casa, Uhum. na piscina ou na rua. Na hora do almoço, todos de volta juntos, já prontos para comer. É o cheirinho da comida fresca que chama a gente de volta, não as vozes das mães, mas essa é outra descoberta que guardo em segredo. Se for... Nossa, Pro, ele tá guardando bem esse segredo, escreveu no nosso livro, hein? Não é? Mas uma mágica acontece nessa hora. Na mesa aparecem comidinhas deliciosas e quentinhas, e seguidas de sobremesa é uma festa. Quando termina o almoço, vovó dorme um pouco, nós brincamos, mas até que tudo se re- repete no café da tarde e no jantar, a farra, a magia e o encontro à felicidade. Vovó nos faz felizes todos os dias quando faz esses truques de mágica. Todos mágica, todos mágica. E ela decide perguntar numa entrevista improvisada: qual é o seu nome? Vera Lúcia de Andrade Souza. Quantos anos você tem? 85. Credo. Ah, ela tem a idade da minha bisa. Uhum. Finalmente descobri quantos filhos você tem? 4. E quantos netos você tem? 10, incluindo você. E vó, o que te faz feliz? Você faz as mesmas coisas todos os dias. Todos os dias juntos de vocês. Hoje eu ganho mais um ano de pequenas felicidades acumuladas. Viver é isto, ir acumulando alegrias que servem de combustível para a gente. Não sei se entendi exatamente o que a vovó queria dizer, mas quem poderia duvidar de que a avó mágica, no dia do aniversário, eita, duvidar Duvidar de de uma avó mágica avó no dia do mágica no dia aniversário do dela? aniversário dela. Eu duvido. Felipe Augusto. Então, olha só, nós temos duas coisas aqui para analisar. Que vó Uma, feliz, hein? essa avó é muito feliz, né? Então, primeira coisa que nós temos eu vou fechar essa microfone só um pouquinho, e depois eu abro de todo mundo para a gente conversar, tá bom? Gente, primeira coisa, o narrador. O narrador é uma criança que está contando uma história sobre sua avó. Essa avó ainda é viva. Então, ele está contando ali, ó, o dia a dia dele com a avó dele, tudo que ele observa da avó dele, certo? Então, ele está falando do aniversário da avó e, ao mesmo tempo, ele está falando tudo que ele observa da avó dele. E ele observa que a avó dele é feliz, e ele vai contando tudo que ele vê que a avó dele faz no dia a dia, que ela é feliz e que ele é feliz no que ela faz, né? Na comida, nas coisas que ela faz no dia a dia e tudo mais, ok? Vamos lá. Título do texto. Felicidade. Se a gente fosse ler só esse felicidade, nós poderíamos pensar em várias coisas a respeito dessa felicidade. Poderia estar falando de qualquer pessoa, de qualquer idade, certo? Mas o texto tem a ver com idade. Então, nosso título, o título sempre tem que ter a ver com o texto, certo? Eu não posso colocar um título nada a ver com o meu texto. Ele tem que ter pelo menos alguma semelhança, tá? Outra coisa que eu sempre falo para vocês, gente, quando vocês vão me entregar um texto, qualquer trabalho, tá? Eu vou usar o exemplo desse texto aqui.
Vocês vão olhar aqui no texto que eu tô explicando, hein, gente? Presta atenção. Ó. Quando eu falo parágrafo, quando eu vou fazer a correção de vocês, quando vocês me mandam lá, o parágrafo é isso aqui, gente. Ó. Uma coisa é aquela linha que a gente tem lá no nosso caderno. Aqui, ó. Ou na folha de almaço. Essa aqui é a linha que a gente tem da folha de almaço. Ou do caderno, enfim. Essa. Que é quando a gente começa a escrever, essa vermelhinha. O parágrafo são aqueles 2 dedinhos, quem tem o dedo muito gordinho, põe um só. Que a gente começa a escrever e coloca a letra maiúscula. Tem gente que tudo que vai escrever gruda na linha vermelha. Tá errado. Tá errado. Toda vez que a gente vai escrever um texto, a gente põe o espaço, letra maiúscula e começa a escrever. Lembra que a gente tinha combinado? Que a gente sempre vai dividir os nossos assuntos em começo, meio e fim. Sempre. Pro, mas eu tô fazendo um trabalho, não é bem uma redação. Gente, mesmo sendo um trabalho, eu vou dividir o meu trabalho em começo, meio e fim. Eu vou começar com o meu trabalho no começo, vou falar sobre Napoleão. Começo da vida do Napoleão, o meio da vida dele, o que aconteceu, se ele faleceu ou não. Mas ele envelheceu, certo? Vamos supor que ele estivesse vivo até hoje. Ele envelheceu. Ele está onde? O que ele está fazendo? Ele é avô? Ele é bisavô? Quantos netos ele tem? Quantos bisnetos ele tem? Entenderam? E aí eu vou encerrando a minha história. Para isso, gente, a cada ponto desse, eu vou fazer aqui em azul. Eu fecho a minha história. Então, o meu começo de história, tá vendo? Olha o espaço que eu dou. Aqui. Dei o meu espaço. Esse é o começo. Dei o meu espaço. Dei o meu espaço. Vocês estão vendo? Ou eu quero mudar de assunto, professora. Mas é um assunto dentro da mesma história. Um exemplo. Ele está falando do aniversário da avó dele. Mas ele quer também contar uma história que tem a ver com a avó dele, mas que envolve uma história da avó dele dentro de um aniversário dele. Ou uma história da avó dele, por exemplo, ele quer contar de um aniversário dele, que a avó dele deu um presente, que ele ficou muito feliz. Ele também pode dar um espaço desse e contar. Entenderam? Porque é um outro assunto que não tem a ver com o aniversário da avó dele, mas tem a ver com a presença da avó dele na vida dele. Entenderam? Por que é que eu canso de explicar isso e tem gente que sai a vida inteira só na linha vermelha como se não existisse parágrafo nem letra maiúscula nessa vida? Outra coisa. Depois eu abro o microfone para vocês, tá? Eu preciso explicar aqui para todo mundo prestar atenção. Gente, tá vendo aqui, ó? Essa linha aqui. É lá do final da nossa folha, seja qual folha que for nessa vida. Vocês estão vendo que ela tem essa linha aqui, ó. Toda folha na nossa vida tem. Só que tem folha que às vezes tem esse espaço aqui, ó. Tem uma continuação. Acaba a linha, mas a folha tem uma continuação. A pessoa, gente, continua escrevendo depois da linha. Não pode continuar escrevendo aqui. É errado. Se você tem uma linha, é naquela limitação que você vai parar em toda a sua vida. Seja na folha de almaço, seja no seu caderno, em qualquer folha da sua vida. Tenha ali a margem, seja bem fraquinha ou seja forte, você vai parar ali. Você vai colocar o tracinho bem bonitinho. Ó que bonitinho, ó. Põe o tracinho e continua na próxima linha. Pronto, você vai continuar lá embaixo. Vocês já são 5º ano indo para o 6º ano. Esse tipo de erro não pode acontecer, certo? Outra coisa que eu quero falar com vocês, que eu tô vendo e eu não tô gostando. Aqui. Gente, o personagem, ele vai falar, seja qual personagem for aí da sua história.
Olha aqui. O personagem vai falar, gente. Olha aqui o travessão. O personagem, ele tá falando. Tudo isso aqui é que o personagem está falando. Cada personagem que vai falar, eu preciso colocar o travessão, gente. Eu não posso sair emendando aqui uma coisa na outra, uma coisa na outra, uma coisa na outra. Ninguém entende nada. Então, o travessão, ele foi feito para marcar a fala do personagem na escrita. A gente já conversou a respeito do quê? Quando eu vou escrever, eu preciso usar a forma correta para quem estiver lendo entenda corretamente o que eu estou escrevendo. Entenda a minha mensagem. Então, eu preciso usar o travessão. E esse espaço, ó, a gente tá vendo? Aqui. Cadê? Aqui é a minha linha. Troca de cor. Olha o meu travessão onde ele tá, gente. Ele também tem o parágrafo, ele tem um espaço para ele começar, tá vendo? Então, eu preciso respeitar isso. Quando eu vou pôr meu nome lá no final do texto, gente, não é um fim. Eu não vou escrever fim. Alguém escreveu fim aqui? Fim, fim. Alguém escreveu fim aqui no livro? Não. Então, o fim não existe, gente. É só lá no filme que existe o fim para você. Você vai pôr seu nome bem pequenininho aqui, ó. É do jeito que tá aqui que você vai fazer. Certo? Eu vou abrir um pouquinho o microfone para saber se alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo, gente. Não é para perguntar da baleia azul, da Momo, da... Não, é do conteúdo. Pode falar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida a respeito aqui do padrão do texto? Não. Não? A professora botou ali. É para falar do conteúdo, ninguém fala nada. É lógico, né? Porque de outro assunto tá cheio. Oi. Pode falar. Antes, a minha outra professora, todos os textos que ela fazia, ela colocava um fim bem grande assim e ainda decorava. Então, na verdade, não é o certo, né? O fim é utilizado em filmes infantis para a criança pequenininha entender que acabou a história e que os personagens foram felizes para sempre. Entendeu? Por quê? Para a criança entender que a felicidade existe. Principalmente para as crianças que têm muita violência dentro de casa. Para trazer uma felicidade para a vida da criança. Agora, nós já somos grandinhos, né? E nós já estamos na fase da escrita, já indo para o sexto ano. Então, a gente tem que entender que no final da história, quando a gente vai escrever, não pode escrever fim, tá bom? E aí, a gente vai clicar no link e vai voltar. A gente não tem intervalo, então a gente vai clicar no link e vai voltar.